Olá, colega. Você já deve ter ouvido falar muito que da sentença cabe apelação. Mas não é só da sentença, também tem outras decisões terminativas e também é caso de apelação. No rito do Tribunal do Júri, nós vemos que o juiz singular ele pode tomar quatro decisões. Ele pode pronunciar o réu, absolver sumariamente, desclassificar ou pronunciar. Tem um macete, as decisões que começam com vogal é apelação. E as decisões que começam com consoante é o nosso famoso rese. Então o que interessa para a gente aqui é a apelação. Também existe outra hipótese, que é no caso da decisão rejeitar a denúncia ou queixa no âmbito do GCRIM. Então, dentro da nossa apelação criminal, nós vamos ter duas etapas. Que primeiro a gente faz a interposição, depois a gente apresenta as razões de apelação. A interposição é feita no juízo de primeiro grau, o juízo que proferiu a decisão, e as razões, por outro lado, são apresentadas no tribunal. Então, no primeiro momento, nós vamos iniciar a primeira peça, que seria a interposição. Assim como qualquer outra peça, nós vamos começar fazendo o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca de Autos Número, três pontinhos, e aqui a gente vai colocar a nossa parte. Aqui vai o nome do recorrente, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado ao final assinado, conforme procuração em anexo, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 593, inciso tal do Código de Processo Penal, inconformado com a decisão de primeiro grau, interpor dois pontos importantes. No artigo 593 do Código de Processo Penal, nós podemos ver as hipóteses de cabimento da apelação no procedimento comum. Então é interessante, principalmente quem for fazer a prova da OAB, grifar esse artigo aqui. E quem está estudando ou mesmo trabalhando na prática, é importantíssimo que leia esse artigo e guarde ele na sua mente. O artigo 416, por sua vez, trata da hipótese de cabimento de apelação no tribunal do júri. Contra a sentença de impronúncia ou absolvição sumária, caberá a apelação. Também é importante deixar grifado. E já no âmbito dos juizados especiais criminais, nós temos o artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá a apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Superado então esse primeiro ponto importante do nosso primeiro texto, da nossa interposição, o nosso segundo ponto é o verbo utilizado, que é o verbo interpor. Vale a pena guardar essa dica. Interpor, recurso de apelação, pelos fatos e fundamentos descritos nas razões de recurso. Então, as razões a gente vai apresentar depois, diretamente ao tribunal. Requer, assim, seja recebido e processado o presente recurso, juntando-se as razões anexas e remetendo-as ao egrégio tribunal, se for no âmbito estadual, Tribunal de Justiça, se for no âmbito federal, Tribunal Regional Federal. No âmbito da OAB e eventualmente no dia a dia forense, é possível que essas peças elas sejam escritas no mesmo documento e protocoladas, sem nenhum prejuízo para a defesa. Termos em que pede deferimento, o local e a data, advogado, o prazo para interposição é 5 dias e o prazo para apresentar as razões é 8 dias. Então aqui a gente deixa um espaço, então egrégio Tribunal de Justiça do Estado de ou egrégio Tribunal Regional Federal da tal região. Recorrente e recorrido, autos número. Agora o nome da nossa peça, que é Razões de Apelação. Escolhendo a Câmara ou Turma, ímplitos, julgadores, que a gente vai centralizar. É uma questão estética da nossa peça. Aqui no corpo da nossa peça a gente vai utilizar o nosso tão famoso FDP, fatos, direito
Pedidos. Para que serve o recurso? O recurso ele serve para combater a decisão proferida por um juiz. Ou seja, nesse nosso caso, a gente vai ter que descrever aqui nos fatos como decorreu o processo e como se deu a sentença no final. Sempre arrumando o terreno aqui nos fatos para nós utilizar nossas teses que vão ser matadoras. Fulano de tal foi denunciado pela prática de, durante o processo produziu-se as seguintes provas. Ao final, o juiz OACO condenou o recorrente à pena de, em síntese, são os fatos, de forma bastante sucinta. Então, a parte do direito nós vamos dividir em 4 subtópicos. Então, são as questões preliminares, se houver, causas de extinção da punibilidade, questões de mérito e pedidos subsidiários. Então, o que seriam as questões preliminares? Seria levantar alguma nulidade no processo. Então, já grife o artigo 564 CPP, pois lá estão as hipóteses de nulidade que você utilizará na sua peça. As causas de extinção de punibilidade são previstas no artigo 107 do Código Penal. Esse artigo 107 também deve estar grifado, pois são questões que não adentram ao mérito da causa, então vale a pena discutir antes do mérito. Então aqui no mérito a gente vai discutir se o recorrente ele praticou ou não praticou o crime, se teve alguma causa excludente de licitude ou de culpabilidade, ou se eventualmente aquele fato é atípico. Vamos também discutir sobre as provas e tudo mais. Então a gente parte aqui para os nossos pedidos subsidiários, que são a UTI do direito. Então alguns exemplos são a desclassificação do crime, afastamento da qualificadora, um regime de cumprimento de pena mais benéfico, desclassificação, fixação da pena no mínimo legal, afastamento de qualificadora atenuante, regime de cumprimento de pena mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então agora a gente já vai se encaminhando para a parte final da nossa peça, que é nosso último tópico, dos pedidos. Então se a nossa peça tiver tudo ok, tiver tempestiva, não tiver nenhum vício, o tribunal vai conhecer ela. O disposto são as presentes razões para requerer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a finalidade de, e se o tribunal entender que as nossas razões realmente fazem sentido, é caso de reformar a decisão, então ele vai dar o provimento. Então aqui nos pedidos não tem muito mistério, a gente vai pedir exatamente o que a gente fundamentou aqui em cima. As questões preliminares, a extinção da punibilidade, a questão de mérito e os pedidos subsidiários. Então, preliminarmente, que era aquela nulidade que foi arguida ali no primeiro tópico do direito. Em segundo lugar, quer seja decretada a extinção da punibilidade, com base no artigo 107 do Código Penal, ante a ocorrência de, pode ser qualquer das hipóteses do 107, pode ser prescrição, decadência ou qualquer outra hipótese. Terceiro pedido, na hipótese de rejeição da preliminar, quanto ao mérito, requer, com fundamento no artigo 386, vai pedir a absolvição do nosso réu. E já, quanto ao pedido subsidiário, a gente escreve da seguinte forma: se Vossa Excelência não acolher o pedido de mérito, pleiteia-se subsidiariamente o seguinte para beneficiar a situação do réu. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB, UF. Então, essas são nossas peças do recurso de apelação. Primeiro a interposição, que será direcionada ao juízo ACO, e em seguida as nossas razões de apelação, que serão encaminhadas direto ao tribunal. Então, se você gostou desse vídeo, curta. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até a próxima!